Vamos lá. Eu sou o pastor Alexandre de Neiva, sou pastor da Segunda Igreja Batista em Pouso Alegre, e nós temos aqui essa série de lições, são lições condensadas, resumidas, para o período de férias, né? Durante as festas de final de ano e o mês de janeiro, nós não temos a escola bíblica dominical, mas eu sempre deixo lições gravadas aqui para quem quer continuar os seus estudos e fazendo as suas reflexões. Essas lições que eu estou gravando são sobre assuntos que fazem parte da nossa fé, daquilo que nós cremos que são assuntos fundamentais e da forma como nós entendemos. Tá? Então hoje eu vou falar sobre a oração. Muita gente vai explicar a oração dizendo que a oração ela é um diálogo, mas você chamar a oração de diálogo é reduzir a importância e o significado da oração. Ela é muito mais do que isso, apesar de ser também um diálogo. Tá? A oração é principalmente uma expressão de fé e de dependência. Às vezes alguém diz assim, mas eu não sei orar, eu começo a orar, eu tenho dificuldade. Não tem problema, porque a oração é você crer que Deus está te ouvindo, né? Então, esse ato de fé ele já é em si uma oração, né? Em si ele já é um ato de dependência de Deus. Então, parte daí a nossa compreensão sobre oração, né? Jesus, no Evangelho de João, nos capítulos 16 e 17, vai ter um aprofundamento aí sobre essa questão da oração, e nós temos ali a chamada oração sacerdotal de Jesus, né? No versículo no versículo 1 do capítulo 17, Jesus ele vai orar a Deus dizendo: Pai, chegou a minha hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Então, Jesus começa a verbalizar ali para Deus aquilo que ele estava sentindo, aquilo que viria a acontecer, aquilo que ele sabia que ele precisava se preparar. Então, nesse sentido, a oração ela é ali um diálogo com Deus, sim, né? Mas é muito importante a gente entender que a oração ela tem um papel central na vida do crente. Nós precisamos ter uma vida de oração, né? O termômetro de uma igreja sadia é se a família ora unida, se as pessoas têm o hábito de orar, se as pessoas oram uns pelos outros, se as pessoas se importam de colocar diante de Deus as suas necessidades. Isso é muito importante. Então, nessa oração sacerdotal de Jesus, nós vamos ter algumas características aí. A primeira é que Jesus ele ora por ele mesmo, ele ora por si mesmo, tá? Então ele começa orando por ele, né? E vai pedindo para que Deus o prepare para aquilo que ele estaria prestes a viver. Então, a primeira lição que nós temos aqui de Cristo é que é necessário que nós coloquemos a nossa vida diante de Deus. Isso é fundamental, tá? E também Jesus faz isso para nos dar exemplo, né? Muitas das coisas que Jesus fez foi para nos mostrar o caminho, nos mostrar a direção. É só lembrar lá em João capítulo 13, né, um pouco antes dessa oração sacerdotal aqui, quando Jesus lava os pés dos discípulos para que aquilo fique como um exemplo para nós do que é serviço, do que é dedicação, do que é amor ao próximo, enfim. Na sequência, Jesus ele ora pelos seus discípulos, por aqueles que faziam parte do seu ministério mais próximo, ali nos versículos 9 em diante, né? E aqui é interessante, porque se Jesus ele quer dar um exemplo, ele fala muito aqui para você que é líder, né? Então, se você tem uma equipe que está abaixo do seu comando, é importante que você coloque essa equipe diante de Deus, que você ore por eles, que você se preocupe com eles, né? Que você tenha um sentimento de responsabilidade em relação a eles, colocando essas pessoas diante de Deus. Mas não só o líder, né? Você que é pai, você que é mãe, você que tem um ministério, você que tem pessoas que se espelham em você, você tem a responsabilidade de colocar essas pessoas diante de Deus. E a terceira parte dessa oração sacerdotal de Jesus, ele vai orar pelos crentes de todos os tempos, ou seja, eu gosto de dizer
que Jesus orou por mim, Jesus orou por você, porque ele ora por todos aqueles que hão de crer nele um dia, né? Então perceba que Jesus ele coloca a si mesmo diante de Deus, coloca os seus discípulos atuais, próximos, e ele coloca o ministério futuro dele nas mãos de Deus, ou seja, um sentimento de dependência de Deus ali para tudo aquilo que estava acontecendo e iria acontecer no futuro. Quando a gente olha para o Antigo Testamento e vê a oração de Davi, por exemplo, lá no Salmo 86, a gente vê que esses elementos eles estão presentes lá, mas de uma forma bem humanizada, né? Então, Davi ele se mostra humilde diante de Deus. Então ele diz: inclina os teus ouvidos, ó Deus, e responda-me, pois sou pobre e necessitado do teu favor. Então, Davi ele se coloca diante de Deus com humildade. Uma oração sem humildade, ela é um discurso vazio, porque como nós vamos nos chegar diante do Rei do Universo, Criador de tudo que existe, com algum tipo de empáfia, com algum tipo de sentimento de autovalorização? Não, nós temos que nos chegar com humildade. A segunda coisa que a gente vê nesse Salmo de Davi é que ele mostra essa dependência de Deus, né? Ele diz: escuta a minha oração, Senhor, né? Atenta para a minha súplica. E ele vai se inclinando diante de Deus, mostrando que Deus pode e ele não. Então isso é muito importante, né? É, ele, ele coloca um elemento ali também que é de não só dependência, mas a fé de que em Deus há resposta para todas as coisas que ele precisa. Então ele vai dizer lá no versículo 8, ó, não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor. Não existe nada que se compare às obras das tuas mãos. Então ele exalta Deus ali na oração dele, mostrando que ele reconhece em Deus a soberania e o favor que ele precisa. E tudo isso regado ao sentimento da graça, né, de que Deus ele faz isso por bondade, por graça, e não porque Davi merecia alguma coisa. Então isso é bastante interessante. Mas a oração mais famosa que nós temos é justamente a que ficou conhecida como a oração do Pai Nosso, está registrada lá em Mateus 6, de 9 a 13, quando Jesus ele vai nos dar um modelo de oração. E no modelo de oração de Jesus vai se repetir toda essa estrutura e com alguns acréscimos. Então Jesus começa mostrando que ele tinha intimidade com Deus, que ele buscava intimidade com Deus, né? De uma forma bastante humilde, né? Então ele diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então ele se coloca como filho, né, de um pai que é soberano. Né? Então, intimidade e dependência, e humildade. Né? Depois ele continua falando dessa soberania de Deus. Né? Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Ou seja, Deus ele é soberano. Né? Então esse sentimento da soberania, da grandeza de Deus está presente nessa oração. Terceiro ponto é de dependência. Dependência pura. Ó, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Né? Ou seja, eu preciso do Senhor para as coisas básicas da minha vida. Então, tem esse elemento ali na oração de Jesus, no modelo de oração de Jesus, e Jesus ele vai acrescentar duas coisas interessantes aí, que é a questão do perdão e a questão do livramento. Né? O perdão ele vai repetir o ensinamento dele. Ele vai dizer: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, que o Senhor me perdoe com a mesma capacidade que eu tenho de perdoar. Ou ainda, Senhor, que eu tenha a capacidade que o Senhor tem de perdoar. Então isso é interessante na oração. E ele termina pedindo livramento. Né? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então é um modelo de oração que coloca a gente no lugar certo. Então a oração ela não é um diálogo apenas, como alguém pode tentar resumir. Não, oração não é isso. Oração é um sentimento de fé, de que você está falando com um Deus que está te ouvindo
e que na sua soberania pode te responder de imediato, como pode não te responder, mas ele continua sendo soberano. Tem uma citação muito bonita que eles colocam aqui, que é do John Magoneri, me perdoe se eu errei a pronúncia aí, onde ele escreve o seguinte: a oração é o desejo sincero da alma, é o enunciado de um suspiro, o cair de uma lágrima, é o clamor mais sublime que atinge a majestade nas alturas. É o volver dos olhos úmidos para cima, enquanto ninguém, senão o único Deus, está por perto. Muito bonito, né? Então, que Deus nos dê esse sentimento, esse desejo de ter uma vida de oração. E acompanhe os vídeos, nós temos vários assuntos aí a serem tratados, e eu gostaria que isso falasse ao seu coração.